BCA, suplementação já bem antiga, muito utilizada por alguns atletas, muitos amam, a maioria das pessoas da parte mais acadêmica condenam BCA, falam que não tem muita aplicabilidade, mas a gente vai ver a questão de comprovação científica. Para quem não sabe, BCA é a sigla em inglês para aminoácido de cadeia ramificada, compreende 3 aminoácidos, a leucina, a isoleucina e a valina. São aminoácidos essenciais, o nosso corpo não produz, então a gente tem que consumir através da alimentação. No âmbito esportivo, geralmente eles são utilizados pensando em um possível efeito anabólico, então tem gente que usa BCA pensando em ganhar massa muscular, tem muita gente que usa BCA pensando numa ação anticatabólica, é comum em atleta, o atleta começa um pré-contest, uma dieta para perda de gordura, daí ele começa a suplementar BCA para prevenir uma possível perda de massa muscular, e nos últimos anos tem ficado cada vez mais famoso o uso de BCA e aminoácidos essenciais pré ou intra-treino para melhora de desempenho esportivo. Então a gente vai abordar essas 3 questões mecanicistas e depois eu dou um resumo do que a literatura mostra com relação a esses possíveis efeitos. Pensando na questão anabólica, por que o BCA poderia auxiliar no ganho de massa muscular? A primeira questão é muito básica, né? BCA são aminoácidos essenciais. Se eu não tenho consumo suficiente de aminoácidos, ainda mais aminoácidos essenciais, o estímulo para a síntese proteica é limitado. Então, primeiro mecanismo bem fácil. E o segundo mecanismo é relacionado diretamente à leucina. A leucina é um aminoácido que consegue causar ativação de forma direta, aqui na imagem está meio ruim, mas da via do mTOR. A via do mTOR é aquela via bem correlacionada com o aumento da síntese proteica, podendo ser inclusive um aumento da síntese proteica muscular. A ativação da via do mTOR, inclusive, é uma das explicações mais aceitas que nós temos para o estímulo para o ganho de massa muscular em resposta ao treino, por exemplo, que gera um maior estímulo da via do mTOR. Então a leucina, em teoria, gerando uma maior ativação da via do mTOR, poderia aumentar a síntese proteica muscular e dessa maneira auxiliar no ganho de massa muscular. Então seria uma ação mais específica da leucina em si. Pensando numa função anticatabólica, até mesmo nesse efeito energético, que o BCA poderia auxiliar na geração de energia durante o treino. Aqui a gente tem que contextualizar um pouquinho. Sempre que a gente faz uma dieta com déficit calórico, voltada para a perda de gordura, seja atleta ou não, nesse cenário de déficit calórico, a gente aumenta um pouco o uso de aminoácidos para a geração de energia. Os aminoácidos não são os substratos energéticos utilizados preferencialmente pelo organismo, a gente utiliza muito mais gordura, muito mais carboidrato, mas no cenário de déficit calórico a gente aumenta sim um pouquinho a oxidação desses aminoácidos para gerar energia, porque a gente está com déficit na dieta. Então, num cenário de déficit calórico, a gente começa a degradar um pouquinho mais desses aminoácidos para a geração de energia. Os BCA são bastante utilizados para a geração de energia pelo músculo, dentre os aminoácidos, porque eles geram intermediários do ciclo de Krebs e podem auxiliar na formação de ATP. Então, se a gente pega a valina e a isoleucina, por exemplo, são 2 aminoácidos degradados a succinil-CoA. Succinil-CoA é um intermediário do ciclo de Krebs. Leucina pode ser degradada até acetil-CoA. O acetil-CoA, quando se une com oxalacetato, gera citrato e também auxilia a rodar o ciclo de Krebs. Pela musculatura esquelética, os aminoácidos de cadeia ramificada, dentre os aminoácidos, são os mais utilizados para a geração de energia. Qual que seria a lógica aqui? Ao invés de eu ter que ir lá degradar tecido muscular para pegar aquele aminoácido do músculo e utilizá-lo para a geração de energia, eu poderia suplementar com BCA. Suplementando com BCA, eu utilizaria esses aminoácidos para a geração de energia, prevenindo essa degradação de tecido muscular. Tem lógica isso? Até tem lógica. Num cenário de déficit calórico, eu posso aumentar um pouquinho sim a degradação de tecido muscular. Por isso que geralmente numa dieta com déficit, para um paciente que tem um percentual de gordura baixo, ainda mais se for um atleta, a gente aumenta o consumo proteico. Então, às vezes, num bulking, esse atleta está consumindo 1,6 gramas de proteína por quilo, no cutting a gente bota 2,5. Esse aumento de proteína é pensando em um efeito anabólico? Não, porque a gente tem uma limitação na capacidade de síntese proteica muscular, mas é pensando muitas vezes em um efeito anticatabólico, em realmente utilizar essa proteína a mais, esses aminoácidos a mais como substrato, para preservar um pouco a degradação de tecido muscular. Então isso aqui até tem sim uma certa lógica. Só que a questão é, será que eu preciso suplementar com BCA para isso? Ou será que eu posso pura e simplesmente só aumentar o aporte proteico? Porque se eu aumento o aporte proteico, eu já vou estar fornecendo mais aminoácidos. E as fontes proteicas consumidas na dieta, no dia a dia, geralmente são fontes proteicas também ricas em BCA. Então a questão que a gente fala aqui de BCA, pessoal, não é questionar a importância deles para o nosso organismo, principalmente para essa resposta anabólica e até mesmo para essa geração de energia, mas é questionar a importância da suplementação, porque eu já vou ter uma quantidade elevada de BCAAs numa dieta hiperproteica.
Se a pessoa consome soja, ovo, leite, frango, peixe, etc., já tem muito BCA. Então a questão é, será que eu preciso suplementar com BCA? Será que o efeito é exclusivo da suplementação? Ou será que pensando nessa ação anticatabólica, se eu dou um pouquinho mais de proteína, eu já preservo o tecido muscular? Tem estudo que faz essa comparação, mas o mecanismo seria mais esse. Nos estudos que nós temos em humanos, o uso de BCA pré e ou intratreino para melhora de desempenho tem uma comprovação científica extremamente baixa. A maioria da literatura não mostra efeito benéfico, mesmo em provas de longa duração. Então tem vários possíveis mecanismos aqui dos BCAAs. Agora, a comprovação científica essa é extremamente limitada. Pensando no efeito anabólico, tem estudo com BCA mostrando aumento da ativação da via do mTOR, mostrando aumento da síntese proteica muscular? É óbvio que tem. A grande questão é, quando a gente pensa em desfecho, ou seja, aumento de massa muscular, a gente não tem uma relevância do BCA nesse impacto quando a dieta é hiperproteica. Então, se a pessoa já faz uma dieta hiperproteica, botar 10, 20, 30 ou 60 gramas de BCA não potencializa a resposta anabólica, porque a síntese proteica muscular tem limite, ela não é só proteína dependente. Se eu estou numa dieta deficitária em proteína e eu boto BCA, o aminoácido essencial, realmente eu posso ter uma ação anabólica. Da mesma maneira que se nessa dieta eu botasse mais frango, mais soja, mais leite, eu também teria uma resposta anabólica. Então o efeito anabólico do BCA só vai ocorrer se a dieta for deficitária em proteína. E nesse caso eu não preciso usar BCA, eu posso utilizar outras fontes. Onde que talvez eu penso às vezes em usar BCA ou aminoácido essencial? Talvez em idoso. Idoso que está com processo de sarcopenia, que é comum por conta da idade, geralmente idoso tem um consumo proteico menor, tirando raras exceções, até pela questão da mastigação, e se esse paciente idoso não tolera proteína em pó. Geralmente o whey, proteína vegetal em pó, proteína da carne, tem um gosto mais característico, é mais doce. Se esse paciente não tolera proteína em pó, eu não consigo aumentar a proteína através da alimentação, às vezes um mix de aminoácido essencial, que vai ter mais um sabor de suco, sabor uva, laranja, etc., aí pode ser válido, né? Mas é num cenário onde está faltando proteína e eu não consigo botar proteína através dos outros alimentos. E nesse caso é melhor botar um mix com todos os aminoácidos essenciais do que botar só BCA. Quanto mais completa for a proteína, maior é o estímulo para a resposta anabólica. Tanto é que se fosse um whey protein seria melhor ainda. Então eu penso mais nesse cenário. Agora, se ele tolera comer mais proteína ou botar um whey protein, é melhor. Se a dieta é hiperproteica, não tem efeito anabólico. Isso a literatura já mostra de forma bem clara. Com relação ao efeito anticatabólico em dietas com déficit calórico, tem estudos que comparam dieta com déficit calórico com mais BCA e dietas com déficit calórico com um aporte proteico maior, só com um teor total de BCAAs um pouco mais baixo. E o que tem essa ação anticatabólica maior é o consumo proteico como um todo. Então, se você quer diminuir a chance de perda de massa muscular em uma dieta com déficit calórico, a melhor estratégia é adequar a proteína. Não precisa suplementar com BCA. Adequando o aporte proteico, você já tem essa sinalização para preservar mais tecido muscular. Suplementação com BCA para esse efeito anticatabólico também carece muito de evidência. Onde a gente tem um pouco mais de estudos vendo possíveis efeitos benéficos é para recuperação muscular. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a maioria desses estudos não faz equivalência proteica. Ou seja, tem um grupo que usa 30 gramas de BCA e o outro grupo usa carboidrato. E não faz equivalência proteica no decorrer do dia. Então, ao final daquele dia, quem usou o BCA consumiu mais aminoácidos no total. E a gente sabe que numa dieta que não tem tanta proteína, se eu adequo essa proteína, eu tenho uma recuperação muscular melhor também. Então tem estudo com BCA vendo melhor na recuperação muscular, mas a maioria não controla consumo proteico, então tem o viés dietético, por isso que a qualidade da evidência é baixa. E para ação ergogênica pré ou intratreino, como eu falei, evidência muito baixa, se for usar algo para melhor de desempenho durante o treino, é carboidrato. Se for usar algo durante o treino para própria recuperação muscular posterior, ainda é o carboidrato. Adicionar BCA aqui, o aminoácido essencial, não potencializa a recuperação. Então, realmente são suplementos, no caso aqui dos BCAAs e dos aminoácidos essenciais, que para a maioria não tem necessidade nenhuma.